Boa noite. Eu sou a Renata Oliveira, eu sou colaboradora da PAP. Estou aqui mais uma vez esta noite, tendo a honra de conduzir as nossas lives intituladas Gestão de Quem? Que hoje eu tenho o prazer de convidar o nosso querido amigo Rogério Bom, que é um administrador, nosso conhecido de longa data. Então, assim, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre um tema que está bastante em voga hoje, né? Que é intitulado Desenvolvendo Futuros Possíveis, né? Porque em tempos de pandemia a gente tem que pensar que todo o nosso planejamento para 2020 ficou um pouco conturbado devido à função do coronavírus e todas essas adversidades que aconteceram em 2020, que estão acontecendo em 2020. Então a gente convidou o Rogério para vir conversar com a gente um pouco sobre isso. Então, assim, falando um pouco sobre o Rogério, ele é administrador e também é engenheiro civil, né? Ele atua como conselheiro do CFA, que é Conselho Federal de Administração. Ele também é membro da diretoria da OLA, que é a Organização Latino-Americana de Administração. É professor, é presidente da Tempus Consultoria e Negócios e, além disso, também é escritor, é consultor, palestrante e mentor empresarial. Ou seja, ele tem ele com certeza ele vai nos ajudar bastante na noite de hoje com a sua vasta experiência em diversas áreas da administração. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, pelo nosso presidente, Renato Oliveira, né, que com certeza já está nos acompanhando nesse momento, já vi que ele entrou aqui, pela ideia, né, e pela condução das nossas lives, que está sendo uma coisa muito legal que a associação está fazendo nos últimos 6 meses, aí, depois que a gente entrou na pandemia, a gente teve essa ideia de fazer essas lives, que está sendo uma coisa bem legal para o grupo dos administradores, para as pessoas que são da área da administração e também para os curiosos, né? As pessoas que acabam também chegando para dar uma espiada, para ver o que a gente está conversando. Agradecer o pessoal que está entrando, o Renato já está aí, a Bárbara, a Joana, né? Já temos alguns conhecidos que estão entrando para poder assistir nosso bate-papo de hoje, né? Então, como eu falei, a ideia hoje é conversarmos sobre os novos futuros possíveis, né? Como eu disse, devido a esse nosso ano atípico que está sendo 2020, tanto nós, pessoas físicas, como pessoas jurídicas, estão tendo que repensar as suas estratégias, né? Claro, já estamos chegando no final do ano, muitas coisas já foram repensadas, já foram refeitas nos últimos meses, né? Mas a gente fica se perguntando até quando que isso aí vai continuar, até que ponto essas limitações, né, que a pandemia está nos trazendo vai poder fazer com que as empresas continuem ou não, né? O que ela tem que fazer? Tem empresa fechando, tem empresa inventando coisa nova. Então, para conversar um pouquinho sobre esse assunto, a gente convidou o Rogério, ele já está chegando aqui. Vamos ver, né? O Rogério já pode ir chegando para vir conversar com a gente. Com essa experiência dele, ele vai conversar bastante sobre essas novas perspectivas que a gente tem, né, com essa mudança que teve nos últimos meses, né? Rogério, bem-vindo. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, né? E eu já deve ter visto aí que eu falei um pouquinho aqui no início, que tanto pessoas físicas quanto jurídicas tiveram que se adaptar nesses últimos meses devido a essas inúmeras mudanças que trouxeram a função do Covid, e pandemia, e empresas fechadas, lojas fechadas, e empresas, fábricas tendo que parar a produção, e isso acaba está tendo os gargalos de produção que estão estourando agora, produtos faltando. Aí a gente fica se perguntando, né, como é que nós vamos lidar com isso, né? Então, a gente foi te convidado hoje para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Mas primeiro eu queria que tu falasse um pouquinho sobre quem é o Rogério, né? Quem é o Rogério, a tua formação, a tua caminhada, né, dentro da administração. Fica à vontade. Renata, primeiro um agradecimento muito especial para a PAP pelo convite, na pessoa do presidente Renato, que é uma pessoa que eu admiro muito e que foi meu contemporâneo dentro do CRA. Nós fomos conselheiros juntos lá no CRA. Né? E esse ano é um ano muito desafiador. Então, eu acho que cada um de nós está precisando utilizar toda a sua experiência, toda a sua vivência, tudo aquilo que aprendeu ao longo dos anos
para conseguir lidar com isso. E a minha experiência, ela iniciou nessa área profissional com 13 anos. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E não por necessidade, não é nenhuma história triste, mas por uma oportunidade. Eu comecei a trabalhar com sistemas, com desenvolvimento de sistemas. Numa época em que um guri de 13 anos lidar com um computador e desenvolver sistemas era algo completamente diferente do normal. Hoje é comum, tá? Hoje é uma coisa que a gente vê acontecendo, mas estamos falando aí de 1983, então já faz um tempo bastante considerável. Em função disso, eu acabei, primeiro, fazendo engenharia civil. Eu sou engenheiro civil e depois eu fiz administração, logo na sequência. Eu me formei em engenharia civil e no semestre seguinte eu me formei em administração. Justamente porque eu comecei a perceber, e isso é uma coisa muito interessante, que dentro da engenharia eu estava aprendendo muito sobre a área técnica da engenharia e zero sobre relacionamento, sobre marketing, sobre finanças, sobre coisas que na empresa em que eu já estava trabalhando, lá com 18, 19 anos, eu estava precisando lidar, porque para conversar com diretoria de uma empresa, com gestores, e eles falavam de fluxo de caixa, falavam de folha de pagamento, contabilidade, eu não tinha profundidade nisso. Então eu fiz engenharia e depois eu fiz administração, e na sequência eu montei minha empresa, que é a Tempus, que em 2020 está fazendo 30 anos, empresa de consultoria, que lá atrás, então, começou com desenvolvimento de sistemas e treinamentos na área de sistemas. Trabalhei durante um tempo, uns 8, 10 anos nesta área de sistemas, tecnologia da informação, e fui migrando efetivamente para a área de consultoria. Fiz um pós em gestão de micro e pequenas empresas, fiz um pós em informática na educação, fui convidado para dar aula em pós-graduação. Minhas primeiras experiências docentes em nível universitário foi em pós-graduação. E fiz meu mestrado na área de administração em gestão de pessoas. Aí acabei fazendo uma série de outras formações na área de coaching, na área de mentoria, na área de advice, e muitos cursos nessa área de pessoas, né, de preparação para lidar com uma das coisas mais difíceis que existem, mais maravilhosas, mas ao mesmo tempo mais complexas que existem no universo, que é gente. Não é fácil, né, a gente lidar conosco mesmo, e também não é fácil lidar com os outros. Nessa minha passagem, eu fui presidente da Federação dos Jovens Empresários do Rio Grande do Sul, fui vice-presidente da Confederação dos Jovens Empresários no Brasil, e também tive a oportunidade de na região metropolitana de Porto Alegre, ser vice-presidente do Sicredi. E no meio a tudo isso, me envolvi com o Conselho Regional de Administração. Em 2005, comecei a participar da gestão do CRA, e agora, mais recentemente, estou no Conselho Federal, e bem recente mesmo, há 2 semanas atrás, fui eleito parte da gestão da OLA, da Organização Latino-Americana de Administração. Então, mais ou menos é isso, Renata, né? A minha experiência desde 2004, quando me formei em administração, trabalhando fortemente na área de consultoria, com empresas familiares, fazendo palestras, desenvolvendo livros, né? Que em cima tem 7 dos meus 9 livros. Eu estou hoje com 9 livros editados na área de administração, na área de gestão, na área de pessoas, e outros virão aí na sequência, né? Inclusive, deve um no início de 2021, que deve sair, um falando sobre as pílulas de gestão para a travessia, que é uma das coisas que nasceu nesse período da pandemia. Então, acho que é mais ou menos por aí para começar nosso papo. Começar para saber quem é o Rogério, né? Eu acho muito interessante, porque a administração também foi meu segundo curso, né? A gente começa indo para um lado e a gente geralmente se dá conta que para fazer muitas outras atividades, a gestão é necessária,
E aí na verdade, antes de fazer uma graduação em administração, eu fiz uma pós-graduação na área de administração de marketing, mas eu era uma estranha no ninho no meio dos administradores, né? Eu era uma publicitária enfiada no meio dos administradores. Apesar de eu ter o conhecimento da pós, eu não tinha a graduação. E aí eu fui atrás, do tipo, não, mas eu preciso saber um pouco mais da área de gestão. E aí então eu fui fazer administração também, que eu acho que complementa muitos outros cursos, porque para tudo se precisa, né, de ter um pouco de gestão, né? Um pouco não, muita gestão. Principalmente nisso que está acontecendo agora, né? Final de março, nós aqui no Brasil fomos assolados pela tal da pandemia, o tal do coronavírus, e ninguém sabe, até hoje, na verdade, ninguém sabe exatamente o que fazer, como fazer com que a gente fique mais imune a tudo isso. Muitas empresas acabaram sentindo o reflexo de portas fechadas e tudo isso. E aí eu te pergunto assim, ó, o que tu acha? Quais foram os principais impactos que as pessoas e as instituições tiveram nesses últimos meses, lá desde março, quando se foi aquela coisa enlouquecida, de abril, fecha tudo, não funciona nada, aí as coisas foram gradativamente voltando ao normal, né, que se está falando muito do novo normal e tudo mais, depois a gente vai abordar esse assunto. E o que está acontecendo, assim, o que está acontecendo nesses últimos meses? Quais foram os principais impactos dessa pandemia, tanto nas pessoas quanto nas empresas também? Renata, uma das coisas que eu venho fazendo também nesses últimos 20 anos é atividades no ambiente internacional. Então, eu coordenei missões internacionais, empresariais, congressos internacionais em mais de 20 países. E estive em mais de 30 países até este ano. Então, eu tenho muitas conexões em muitos lugares. Eu diria, sem nenhum erro, em todos os continentes eu tenho conexões. E uma das coisas que nasceu nesse período foi um projeto também chamado Movimento Solidário Empresarial, e a gente fez uma série de entrevistas, 99 entrevistas, na verdade, com empresários, empreendedores, gestores de todos os continentes e de quase todos os estados do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso me possibilitou conversar efetivamente com todos os 4 cantos do mundo. Uhum. E a gente viu que o que está acontecendo aqui no Brasil, em certa maneira, aconteceu em todos os lugares, em maior ou menor escala. Então, dá para dizer o seguinte, bom, nós fomos impactados mais fortemente ali em março, quando veio aquela ordem, fecha tudo, todo mundo para casa, ninguém mais sai, né? Só que isso já tinha acontecido na Itália em fevereiro, já tinha acontecido na Espanha, já tinha acontecido na França. Então a gente recebeu essa onda um mês depois. E o choque, com qualquer pessoa que a gente conversa, normalmente é assim, olha, os primeiros 10 dias eu fiquei em pânico, sem saber muito bem o que fazer, como lidar, né? Quem trabalhava numa empresa ou é funcionário de uma empresa, muitas vezes, sem saber, mas será que eu vou continuar empregado? Será que eu vou ser demitido? O que vai acontecer comigo? Quem tem o seu negócio é uma outra preocupação. Como é que eu vou pagar a folha de pagamento? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou lidar com as contas? Né? E quem trabalha com serviços, então, é mais complicado ainda. Porque o serviço, ele é realizado e tu não tem uma nova oportunidade de fazer um serviço não realizado. Né? Tem uma empresa que tu presta serviços, deixou de fazer, não tem como vender, vou vender esse suporte de celular aqui no mês que vem. Não existe isso. Então, o impacto foi muito forte. E isso trouxe uma série de situações que a gente começou a conviver de uma forma muito tímida no primeiro momento. O que aconteceu? A gente viu que algumas coisas que estavam gradativamente começando a acontecer, como, por exemplo, o trabalho em home office, como, por exemplo, o uso das tecnologias para se fazer reuniões, para se fazer eventos, começou a ser mais acelerado. Nada disso foi criado agora. Então, a questão de home office, né, eu coordenei algumas missões ao Vale do Silício. Uma delas, a gente visitou o Googleplex, visitamos o PayPal, visitamos o Facebook, uma série de instituições. Isto já, a primeira vez que eu estive no Vale do Silício, em 2013, já existia uma tendência muito forte de trabalho em home office. Não apenas nas empresas da área de tecnologia, mas também em outras empresas da cadeia produtiva.
Então, empresas de publicidade, empresas de algo que naquela época, já há 7 anos atrás, já se chamava de marketing digital, mas que estava numa fase bem embrionária, se a gente olha em relação a hoje. Aí o que acontece? Isso, de repente, passa a ser uma regra. Olha, pode até continuar trabalhando, mas as pessoas vão estar em casa. Então, depois, mais tarde, eu quero falar um pouco sobre tendências, mas uma das coisas que a gente vai ter que ver é isso, até que ponto vai continuar dessa forma ou não. Outra coisa que aconteceu, né, ninguém inventou o Zoom, ou o Google Meet, ou o Teams de uma hora para outra. Tudo isso já existia. Mas o que aconteceu? De repente, as pessoas passaram a aceitar o fato de, bom, vamos fazer uma reunião à distância. Porque antes, tu propor para um cliente numa mesma cidade, olha, vamos fazer uma reunião aqui pelo aplicativo X, muitas vezes o cliente ia dizer o seguinte, tu não quer vir me visitar? Poxa, eu estou pagando aqui pelo teu serviço, ou tu quer apresentar o teu produto ou o teu serviço, tu não vai vir aqui tomar um café comigo? E a gente percebeu, claro que não vai deixar de existir esse tipo de contato pessoal, mas passou a ser algo numa situação diferenciada. Eu posso perfeitamente, a gente tem feito isso o tempo todo, conversar com possíveis clientes, com possíveis parceiros, utilizando as nossas ferramentas. Até mesmo, né, as lives do Instagram, do Facebook, do LinkedIn e tantas outras plataformas existiam, eu tinha feito várias, mas é lógico que não na velocidade, na escala que a gente está fazendo agora. Então já foi dito por alguém que está nos assistindo aí, foi uma aceleração de tendências. Nada foi criado do zero, mas se pisou no acelerador das transformações. Esse é o ponto. E aí o grande impacto, Renata, além disso, é o seguinte, tem pessoas que são muito conservadoras em como o seu estilo de vida, o seu modelo mental mais conservador. Ora, se eu sou alguém conservador e de repente eu preciso acelerar as transformações, eu vou sofrer muito. Seja a pessoa, seja a empresa. Né? Eu não aceito, e isso é uma coisa que a gente viu, muitos clientes dizendo, eu não aceito a ideia de que o meu funcionário vai estar trabalhando em casa. E eu não vou estar conseguindo acompanhar o que ele está fazendo, não vou poder saber se ele está trabalhando ou se ele está assistindo um filme no Netflix ou sei lá, fazendo o quê. Essa é uma forma, vamos dizer assim, tradicional de se pensar. Não é dessa forma que as novas organizações, que a nova forma de conduzir negócios está trabalhando. Mas, para muitas empresas, era como trabalhava-se. Aquele olhar mais próximo, aquela fiscalização do que está acontecendo. Então, de repente, eu boto as pessoas trabalhando longe de mim, como é que eu vou fiscalizar isso? Como é que eu vou enxergar o que está acontecendo? E aí foi sofrimento para as empresas, sofrimento para os gestores, que tinham esse modelo mental mais rígido, mais tradicional. Do mesmo modo, a gente vê também empresas que não tinham um preparo para poder fazer um trabalho à distância. Então, eu tenho alguns clientes que a condição que eles tinham de fazer um trabalho utilizando um software na nuvem, utilizando equipamentos portáteis, notebook, laptop, smartphone, não tinham. Né? O software era realmente para ser usado localmente. As pessoas não tinham um notebook ou um tablet para levar para casa, para fazer suas atividades à distância. Então, também foi um sofrimento, porque como é que eu faço para transportar toda essa transformação para dentro da minha empresa se eu não tenho essa infraestrutura? Então, na linha da educação, como eu comentei, uma das minhas atividades, eu sou professor de pós-graduação. Então, eu tinha, ao longo desse ano, sei lá quantos módulos de pós agendados. No primeiro momento, caiu tudo. Esquece, não vai mais ter, parou tudo. Né? Para os alunos que estavam prontos para assistir às aulas presenciais, não vai mais ter aula. Parou tudo. E aquele choque. Como é que vai ser agora? O que vai acontecer? Então, a transformação bom, agora vai ter essa plataforma de ensino que vai ser o A, B, o C, que vai começar a utilizar. Né? Então, tu vê, todas essas coisas fizeram com que essas transformações fossem aceleradas e as pessoas se obrigassem a fazer alguma coisa. Eu não tenho como ficar parado olhando. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, Renata, tem uma coisa que eu queria comentar, que é o seguinte. Nós aqui no Brasil, e em grande parte do mundo, nós
temos uma opção que é essa, de colocar os funcionários a trabalhar em home office, de fazer as aulas à distância, porque mal ou bem nós temos uma infraestrutura e as pessoas e as empresas têm equipamentos, de um modo geral, para fazer isso. As pessoas têm smartphones, existe banda larga em todo o Brasil, salvo algumas regiões, tem fibra ótica, né? Só que não existe isso em todas as partes. Uma das pessoas com quem a gente conversou foi um empresário de Angola. E nesse bate-papo com ele, ele disse o seguinte, né? Olha, aqui não é uma questão de opção. Eu não tenho como enxergar as pessoas trabalhando de suas casas. Primeiro, porque as pessoas não têm smartphone. Segundo, porque não tem uma condição de 4G suficiente, adequada em toda a região. E o custo disso é muito caro. Então não tem como. As pessoas vão ficar realmente paradas em casa, em grande parte das situações, e as empresas vão ficar com os negócios parados. Não tem o que fazer. Então, apesar da gente se queixar muito, e com razão, de todos os problemas que nós temos aqui no Brasil, nós ainda estamos em situação muito superior, muito melhor do que grande parte dos países, inclusive da América Latina e da África, então nem se fala. Com certeza. A gente vê muito isso, volta e meia aparece alguma noticiário na TV mostrando que a empresa tal tinha se organizado para fazer trabalho remoto, só que, como assim? O cara vai levar o computador da empresa? Como levar o computador da empresa? E aí, se estraga o computador em casa, tem algum seguro que cobre isso? Olha quanta coisa que teve que ser pensada, teve que ser estudada para poder proporcionar para que esse tipo de trabalho pudesse acontecer, né? Sem falar dessas limitações, que, por exemplo, eu vejo muito professor, né, que somos professores, a gente vê muito professor dizendo, tá, mas a minha banda larga não é larga em casa, a minha banda larga é boa no colégio, na escola, na faculdade, agora dentro de casa eu tenho uma internet mais básica e eu não consigo gravar os vídeos, o vídeo não carrega e eu não sei qual é o computador que eu vou, qual é o programa que eu vou usar, então tem uma série de limitações, mas acho que em tudo a gente tem que ver o seguinte: tem limitações, tem as coisas difíceis de acontecer, mas também tem muita oportunidade surgindo também, que as empresas e as pessoas têm que estar de olho nessas oportunidades. É como tu disseste, não adianta ficar sentado, não tem nada a fazer. Será que a gente não pode, dentro dessas adversidades todas, tentar achar algumas saídas, né? E aí eu te pergunto, como é que tu acha que tem que se conduzir esse momento, né? O que tu acha que tem que ser feito nesse momento? Para mim é muito claro que a pior coisa que alguém pode fazer, ou que alguma empresa pode fazer, é ficar esperando tudo passar. Parado, não, eu vou continuar a fazer as coisas do jeito que estava fazendo, tá tudo confuso, não adianta eu planejar, não adianta eu criar. Não, não é assim. Porque eu preciso aproveitar o momento, primeiro para aprender coisas novas. Então, eu estou tendo que aprender por obrigação a lidar com novas ferramentas, a lidar com novas terminologias, a buscar novos parceiros, mas eu posso fazer isso de forma organizada. Então eu posso enxergar, conversar com meus clientes, o que mudou para ti, cliente? O que tem que ser feito de uma forma diferente? Como é que tu gostaria que eu fizesse tal produto ou tal serviço? Ouvir, porque é um momento fantástico para a gente desenvolver coisas novas, atendendo às novas necessidades dos clientes. Coisas que não existiam antes. Situações que ninguém pensava que agora eles precisam. Eu posso fazer isso, eu posso desenvolver isso. Se eu não fizer, o meu concorrente vai fazer. Então, de novo, eu estou parado, reclamando da vida, reclamando, assustado, com medo, com pânico, né? Olhando meus concorrentes se mexerem e dizendo, não, daqui a pouco as coisas vão voltar. Bom, olha o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. As coisas voltaram e estão fechando de novo. Então, quantas vezes isso vai acontecer até que se tenha efetivamente uma vacina ou que tenha uma menor taxa de infecção? Eu não sei, ninguém sabe. Então, a única coisa que a gente não pode ficar fazendo é parar e ficar olhando, esperando, vai tudo se resolver. Não, eu preciso me mexer. Eu preciso buscar parceria, preciso buscar novas ideias, conversar muito com colegas, com concorrentes. Eu trabalho na área de consultoria, na área de gestão, na área de empresas familiares. Converso com todo mundo, com pessoas que trabalham na mesma área. Escuto o que está sendo feito. A partir daí se cria
ideias novas, se cria parcerias para fazer alguma coisa. Conversa o tempo todo com clientes. E muitas vezes a gente desenvolve algo imaginando que poderia ser interessante. Ó, acho que trancou um pouquinho, Rogério. Viu? A gente estava falando, né, que de repente não tem estrutura para poder fazer todas as atividades, ó. Muitas vezes a gente também não tem uma internet, a internet também não nos ajuda muito, né, na hora de fazer as transmissões das lives, né? Então tudo tem que ser adaptado também. É interessante que ele estava falando, essa coisa de que as empresas, elas também tiveram que se adaptar a essa situação, né? Tiveram que fazer uma série de repensar o seu planejamento, né? Então, ele deu uma caída aqui, daqui a pouco ele deve entrar de novo, né? Mas é interessante a gente pensar o seguinte, até o Fernando Bisolar aqui fez um comentário aqui interessante, né? Que muitas empresas acabaram fechando durante esse período, né? Muitas vezes porque não conseguiram se adequar a essa nova realidade, né? Ou até porque também não tinham estrutura, né? E aí quando a gente pensa nisso, né, de ter estrutura, né, a gente acaba sempre pensando o seguinte, muitas vezes, né, quem acaba vamos dizer assim, ó, ficando, né, ficando no mercado, são aqueles que têm gestão, aqueles que fazem um planejamento, aqueles que conseguem enxergar além daquele momento ali. A gente está vivendo esse momento que é difícil, né? Não estou dizendo que é fácil para ninguém, é muito difícil, devido a essa função de ter que ficar em casa, de não pode se relacionar com as pessoas, tu tem que ficar longe das pessoas que tu quer, e as empresas também tiveram que se adaptar a isso, e tem muitas que simplesmente não tinham como continuar, né? Do tipo, não se planejaram, não se organizaram e a gente se vira, né, Rogério? Tá chegando aí. Estou Ô, aqui. tá Isso é aí, uma tava outra. dizendo, tava, nós tava E o que que acontece? Alô? Justamente, são coisas que a gente passou a enfrentar também, que é em horários específicos, congestionamento na internet, congestionamento, diminuição da qualidade de serviços, né? Então, eu estou aqui utilizando o Wi-Fi, utilizando 4G, caiu o Wi-Fi, botei o 4G, daqui a pouco caiu o 4G, boto o Wi-Fi e a gente tem que se virar com isso, né? São coisas que não tem muita situação. Mas É. o Renato está dizendo aqui, o mercado continua, temos que achar um caminho para atendê-lo. Exato. Então, modificou-se. Houve uma transformação. Eu preciso, de alguma forma, acompanhar essa transformação. E uma das coisas que me parece assim mais sensata é a gente enxergar o mercado e os players desse mercado. Quem são as pessoas que estão atuando? O que eu posso fazer junto com essas partes que estão lá? Vou te dar um outro exemplo. Nesse período, já falei duas ações que eu desenvolvi nesse momento. Uma foram as pílulas de gestão para a travessia, né, que são dicas que eu coloco nas redes, no meu Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, falando para as pessoas, para os empresários, né, são 101 pílulas com dicas. Eu estou na 43 que foram colocadas agora. Reflexões para as pessoas irem enxergando. Mas um projeto que nasceu e cresceu efetivamente agora é um projeto chamado Think Global. Ora, por que eu preciso de parceiros, de clientes e de negócios apenas na minha região? Por que eu não posso enxergar o que está acontecendo de importante no Canadá, na Nova Zelândia, na Inglaterra, nos Estados Unidos? Por que eu não posso ter um parceiro lá? Por que eu não posso trazer uma tecnologia de lá para cá? Então a gente criou isso. Com um parceiro da onde? Bom, somos 4. Uma pessoa lá do Canadá, uma pessoa do Rio de Janeiro e 2 aqui de Porto Alegre. Então é o momento justamente da gente enxergar, ora, eu preciso pensar global.
Nesse momento eu não consigo sair do Brasil para visitar outros lugares, para conduzir uma missão para fora, mas eu posso trazer o que está acontecendo lá de fora para cá e dizer para as pessoas, olha, o mercado está no mundo inteiro, não está só em Pelotas, não está só em Canguçu, não está só em Rio Grande, não está só em Porto Alegre, ele está no Brasil todo, no mundo inteiro. Então eu preciso desenvolver essa mentalidade global, por isso Think Global. Então, é isso. O meu parceiro está em toda parte, o meu cliente está em toda parte, o meu fornecedor está em toda parte e o meu concorrente está em toda parte. Então, veja que são situações que a gente precisa aprender a se organizar, a desenvolver de uma forma diferente. São coisas que a gente vai vendo e vai percebendo a mudança, né? Não tem como ser diferente. Com certeza. Isso até o que estava falando agora é algo que quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, isso final dos anos 2000, final não, início dos anos 2003, 2004 foi quando eu comecei a trabalhar com marketing digital e era uma coisa que eu falava muito para clientes e principalmente para alunos, né? A partir do momento que tu está no mundo digital, tu tem uma presença digital, o teu cliente não é mais as pessoas que moram perto do teu bairro, do teu negócio, né? O teu cliente pode ser um cara lá de São Paulo, pode ser um cara lá enfim, de outro país, da China, que pode resolver comprar alguma coisa tua. Então, você tem que te preparar para isso. Isso eu já falava há quase 20 anos atrás, né? E, por incrível que pareça, ainda tem muita empresa, muito empresário que não tem essa mentalidade. Pensa, não, mas o meu negocinho é aqui em Pelotas, no bairro Areal, então o meu cliente é o cara do outro lado da rua, no máximo. Ninguém vai vir de outro lugar. Bom, a gente vê isso dentro da cidade, às vezes a gente precisa comprar alguma coisa, bota lá, joga no Google, onde tem, agora mesmo eu estou em obra, né, então a gente está sempre procurando coisas. Esse dia eu procurava revestimento para fazer um muro lá de pedras. Pedra não sei do que, achei um cara Capão do Leão, que é aqui do lado, é pertinho aqui de Pelotas. Poucos quilômetros daqui, vou comprar do cara de Capão do Leão. Eu nunca sabia, não sabia que o cara existia, mas joga no Google. Aí o cara que de repente está em Capão do Leão acha que só vende para quem mora no Capão do Leão, foi alguém de Pelotas lá comprar as pedras dele. Então, isso é uma coisa que já se vê há um certo tempo, mas parece que a função da pandemia, como a gente até estava falando, deu uma acelerada nessas coisas, dessa consciência, inclusive, de ver o seguinte, o cara lá do Canadá, ele pode ter um negócio parecido com o meu e ele pode ser um parceiro. Né? Inclusive, teve uma das lives que a gente conversou com o Alexandre Silveira, ele falou muito sobre essa coisa da competição também, né? De muitas vezes empresas que são de regiões diferentes, mas que são do mesmo ramo, podem se unir para juntar esforços para conseguir crescerem juntos, cada um na sua região, cada um com o seu tipo de cliente, né? Então, essa é uma coisa que tem que ser Renata, tu vê o seguinte, ó, um cliente importante que eu tive e tenho este ano é uma entidade do Peru, que se chama OID, Organização Internacional de Empreendedores. O que aconteceu? Eu comecei a desenvolver algumas atividades, fui convidado para fazer live, depois fui convidado para participar de um congresso importante que eles desenvolvem lá. Em função disso, eu criei um conjunto de programas de capacitação para lideranças lá no Peru. E durante vários finais de semana, a gente realizou essas capacitações para os dirigentes da entidade, eu fazendo a capacitação a partir daqui e eles me assistindo lá. E foi uma coisa que funcionou muito bem. A partir daí, vários clientes de lá começaram a surgir. E é um mercado onde é que eu iria fazer uma capacitação para o Peru, estando aqui no Brasil. Não é uma coisa que normalmente a gente faria. Mas, nesse momento, o mercado permite esse tipo de coisa. Então, a gente tem visto muitas situações, eu tenho conversado também com pessoas de Portugal. Então, os portugueses estão entrando aqui no Brasil com algumas ações e nós, brasileiros, estamos fazendo atividades também lá em Portugal, que tem uma facilidade muito grande, uma afinidade também. Então, por que não? Precisa quebrar essa crença limitante de enxergar o mercado apenas na região que a gente está, como a gente já colocou. Com certeza, é verdade. E uma coisa até que eu estava vendo agora não, esses dias eu estava vendo as tuas pílulas, né, que eu achei interessante, foi falando um pouquinho sobre nessa época assim, de pandemia, que a gente acaba sendo bombardeado de informação, a gente vê, o jornal na TV, a entrevista no rádio,
são redes sociais, são lives, né? E muita fake news circulando, aquelas coisas de WhatsApp que a gente fica na dúvida se é verdade, se não é verdade. Isso acaba deixando a gente meio contaminado, né? Falando em Covid, contaminado tem a ver, né? O que tu acha que pode ser, que isso pode trazer de bom e que pode trazer de ruim esse excesso de informação? Pois é, aí tem uma questão que é lógico que nós não podemos ficar alheios ao que está acontecendo. Então, seja no mercado, seja sobre a questão de saúde, seja a questão de negócios, eu preciso saber o que está acontecendo. Preciso, como a gente falou, preciso conversar com o meu cliente, preciso, vai ter vacina, não vai ter vacina. Tem eleição dia 15, hoje é dia 12, tem que saber o que os candidatos estão falando aqui em Pelotas, em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Mas eu tenho que tomar cuidado para não ser tragado por essa avalanche de informação. A gente já vem falando disso, né, que nós estamos sendo constantemente bombardeados por informações, e já faz tempo, e agora, nesse período, as coisas se aceleraram muito. O que acontece? Todo mundo está percebendo o mundo digital, aprendendo, começando a lidar com isso. Então, as pessoas estão produzindo mais informações. Isso é um fato. Outro fato, tem pessoas que recebem, por exemplo, uma notícia, isso não é novidade também, né, e sequer pensam se isso pode ser verdade ou não. Recebi no WhatsApp, portanto é verdade, e já sai publicando. E mais ainda, se tem um alinhamento com algo que eu acredito. Não interessa se é verdade, interessa assim, olha só, aqui está escrito tal coisa, eu também acho que é assim, está aqui, está comprovado, apareceu no WhatsApp, vou repassar. Então aí entra muito essa questão das fake news em todas as áreas, né? E aí tu pega fake news, excesso de informações. Mais um outro ponto. Eu tenho sempre defendido a ideia de que a gente precisa aproveitar o momento para se capacitar as nossas equipes, a gente se capacitar. Mas eu também não posso ficar o tempo todo fazendo isso. Lendo notícia, pensando o que eu vou fazer, me capacitando. Porque o desgaste emocional é muito grande. Eu adoto um critério, Renata. Eu, de manhã cedo, eu faço uma passada pelas notícias. Eu tinha o hábito, há 15 anos atrás, de ler o jornal. Era assinante de um jornal aqui, recebia o jornal, eu lia o jornal, anotava as coisas que me interessavam e, ok. O que eu faço? Agora eu faço isso digitalmente. Eu circulo pelos sites de notícia, né? Continuo assinando um veículo de comunicação digitalmente, olho, né? Depois eu faço uma visita a diversos outros sites de notícia, dou uma olhada nas minhas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, reservo uma hora e pouco para fazer isso de manhã cedo. Depois eu começo a fazer as minhas atividades. Eu não fico o dia inteiro olhando, mas qual foi a taxa de Covid, subiu, caiu, não sei o quê. Qual é a nova pesquisa eleitoral? Porque faz mal pra gente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se policiar, né? Porque tem um outro aplicativo que um pouco menos de um ano, eu acho, começou a se popularizar, que é o TikTok. Que a gurizada aí, o pessoal mais jovem está utilizando bastante. Minha filha, ela tem uma frase que é a seguinte: eu caio no buraco negro do TikTok e eu não consigo sair de lá. Então é mais ou menos assim. Se a gente entra dentro das mídias sociais, se a gente entra dentro das notícias, uma coisa vai levando a outra e a gente se perde. Então, tira o foco. A gente fica sobrecarregado. E vamos combinar que uma das coisas mais difíceis nesse momento é a gente manter a inteligência emocional. Ou seja, eu conseguir acordar, olhar para minha conta no banco, ver que ela está muito longe do que eu gostaria que estivesse em função da queda de faturamento desse ano, em função de projetos novos que surgiram, mas que ainda estão em fase de maturação. Olhar as notícias de saúde e ver, poxa, voltou uma segunda onda nos Estados Unidos, lá na Europa. Aqui está caindo, mas as taxas de crescimento de ocupação da UTI voltaram a crescer aqui em Porto Alegre. Se eu começo a ficar olhando isso, eu enlouqueço. E eu começo a me sentir deprimido, começo a me sentir angustiado. Então eu não posso. Eu tenho que ser o primeiro a me policiar. Acordar, não, o que eu tenho que fazer? Colocar uma meta,
né? Seguir o rumo, olhar as notícias, mas não se deixar ser engolido pelas coisas. Não se deixar se abalar, não se deixar ser engolido, porque a consequência disso é muito grave. Eu não consigo, muitas vezes, entrar num clima de construção de algo novo se eu estou abalado por essas razões que a gente falou, né? Por questão de saúde, pelas notícias econômicas, pelas minhas próprias dificuldades financeiras, ou seja lá o que for. Então, uma das coisas que a gente tem orientado os clientes é justamente isso, né? Definir as metas, acompanhar a equipe, Renata. Porque esse problema que a gente está falando acontece com todo mundo. Eu tenho uma equipe de 10, 15 pessoas que, em muitos casos, podem estar trabalhando dentro da empresa, em alguns casos já estão, em outros casos estão à distância, mas não interessa. Eu preciso estar em contato com eles. Eu preciso estar conversando, vendo o que está acontecendo com eles, vendo se eles estão bem, se eu posso colaborar de alguma forma e orientando também nesse sentido. Muitas vezes as pessoas não têm o discernimento ou a maturidade para lidar sozinho com essas questões. Precisa de alguém para apoiar. Afinal disso, de contas, a gente tem as formações em coaching, em mentoring, para ajudar os gestores a lidar com as suas equipes. E eu posso chegar para minhas equipes e dizer, olha, cuidado com o excesso de informação. Evita ficar consumindo tempo com alguma coisa que não seja tão útil para ti. Né? Tenha um tempo para ti, é um outro ponto importante. Não fica o tempo todo envolvido com trabalho, com estudo. Tenha um tempo para olhar a série do Netflix, para pegar um livro, para, sei lá, para não fazer nada, meditar, dar uma caminhada. Para quem não quer sair na rua ou não pode sair na rua, não tem problema. Dá uma caminhada em volta do condomínio, vai para a janela, faz alguma coisa. Mas tem que aliviar a cabeça. Não pode ficar o tempo todo envolvido com as questões de trabalho. Tem que ter alguém para orientar, muitas vezes, a fazer isso, e pode ser o gestor, pode ser alguém que tem um pouco mais de maturidade, que tem um pouco mais de equilíbrio emocional nesse momento, para ver o que está acontecendo de ruim com a sua equipe e colaborar para que as pessoas consigam superar também essa situação complicada que a gente está vivendo. Com certeza, isso é uma coisa que a gente também tem que se permitir, né? Eu sempre digo, a gente tem que se permitir fazer o nada, né? O nada pode ser, até não tem o ócio criativo do Domênico, né? Ou seja, a gente... Isso, exatamente, o ócio criativo é tu para um pouco, não faz nada. Que muitas vezes do nada te vem ideias maravilhosas, ou não vem nada, pronto, tu fica com a tua mente leve, solta, e tu te recarrega as tuas energias para tu tocar o teu dia. Então, isso é uma coisa que eu sempre digo assim, não se policiar, né? Eu tenho lido muito, visto muitas pessoas falando sobre isso, dessa urgência da informação, né? Eu tenho que ler eu tenho que ver todos os jornais, eu tenho que ler todos os livros possíveis, eu vou fazer cursos online, 3, 4, 5 cursos ao mesmo tempo, participar de várias lives. Calma, respira um pouco, né? Para poder ter uma boa inteligência, para tu ficares bem, a tua inteligência emocional estar em dia, né, para tu poder enfrentar essas adversidades todas que estão por aí, né. Eu queria Renata, te perguntar tem uma metáfora. Diz. Só colocar uma coisinha que é uma metáfora que eu gosto de utilizar, que se fala muito, né, em alguns ambientes mais no campo da espiritualidade e também em formações nessa área de mentoria e coaching, que é o seguinte: se eu tenho um copo cheio com algum líquido, eu não posso colocar um outro líquido ali dentro. Se eu tenho a minha mente cheia com questões, com preocupações, eu não vou ter espaço para produzir algo novo. Então, primeiro eu tenho que esvaziar aquele copo. Primeiro eu tenho que esvaziar a minha mente. Primeiro eu tenho que me alienar um pouco, em algum momento do dia, dos problemas. Eu tenho que fazer um pouco de nada para abrir espaço para as coisas virem. Coisas essas que podem ser ideias novas, podem ser soluções para problemas, podem ser até mesmo coisas muito simples, que às vezes não surge naquele momento, mas o fato de eu ter aliviado a minha mente começa a levar a uma ideia, a ideia leva a outra ideia. A gente sabe que a criatividade muitas vezes ela se dá da colisão de partes de ideias.
De repente eu converso com alguém sobre um tópico, a pessoa também tinha alguma coisa a ver com isso, junta essas duas coisas e surge algo novo. Mas para isso eu preciso ter esse espaço, né? E é por aí que o Domênico De Masi, ele fala do ócio criativo, exatamente isso. É eu ter um momento para... Estou fazendo outra coisa, né? Antes da gente fazer a nossa conversa aqui, eu estava me preparando, estava aqui com o computador, coloquei uma música e estava pensando sobre coisa nenhuma, né? Justamente para facilitar esse momento de inspiração na hora de fazer as conversas. Então, é uma coisa que eu recomendo fortemente, né? Ter um pouco de nada em algum momento. Um pouco de nada na vida. É verdade, verdade. Então, assim, nós temos mais uns 10 minutinhos, mais ou menos, então eu queria já te perguntar uma coisa, já a gente pensando mais, assim, e o futuro, né? Tu acha que dá pra gente extrair alguma coisa de bom dessa zona toda que tem sido a vida das pessoas nesses últimos meses? Será que tem alguma coisa de positivo que a gente pode levar? Tem muita coisa positiva. Primeiro que a gente sempre vai encontrar coisas positivas ou negativas em tudo aquilo que a gente faz. Eu posso trabalhar na melhor empresa, estar casado com a melhor pessoa, ter uma situação financeira fantástica e ficar reclamando de qualquer situação. Porque eu não consigo enxergar o lado bom daquilo que eu estou vivendo. Então, o primeiro ponto é esse. É lógico, morreu 1,5 milhão de pessoas no mundo, não tem nada de bom nisso. Morreram 120 mil pessoas no Brasil, não tem nada de bom nisso. Mas, olha quantas coisas novas foram criadas, quantas reflexões foram possíveis de ser feitas já ao longo desse ano por tantas pessoas. Quanto cada um de nós já aprendeu ao longo desse ano. A gente está vendo as transformações e perguntando, disso tudo, o que vai ficar? Até que ponto o home office vai ficar na casa das pessoas? Até que ponto esse novo modo de se fazer as conexões vai permanecer? De que forma que a gente vai se adaptar àquilo que a gente está construindo? Porque esse é um outro ponto, né? Aqui a Joana está colocando, celebrar as pequenas conquistas, sem dúvida. Aliás, o meu primeiro livro se chama Grandes Vitórias nas Pequenas Batalhas. Grandes vitórias nas pequenas batalhas. É o momento da gente comemorar as pequenas coisas. É aquele pequeno projeto que deu certo, é aquela ideia que surgiu, é sim agradecer porque a gente está vivo, que a gente está bom, que a nossa empresa existe, que eu fui convidado para conversar com a PAP, com os administradores da PAP. São celebrações que a gente tem que ter. Né? Então, isso é um ponto que a gente tem que transformar dentro da nossa vida. Não dá para imaginar que as coisas são ruins somente. Uma outra coisa, por que eu falo desenvolvendo os novos futuros possíveis? Bom, primeiro porque eu vou decidir qual é o meu futuro possível. Sim, eu vou decidir. O meu futuro pode ser, daqui até os próximos meses, ficar reclamando de tudo, ficar assustado com tudo e não produzir nada. É uma escolha que eu tenho. O que eu vou ganhar com isso? Nada. Vou me sentir mal, vou perder espaço no mercado. Um outro futuro possível é eu conversar com as pessoas, buscar parceiros, desenvolver novas ideias, construir alguma coisa que vai fazer diferença na vida das pessoas hoje e que vai continuar fazendo diferença ali na frente, daqui a 2, 3, 4, 5 meses. Então, a construção do futuro possível, ele passa muito pela minha decisão. O que eu quero fazer? O que eu posso fazer? É lógico que tem situações que a gente enxerga clientes, parceiros, amigos que estão perdidos, não sabem o que fazer. Eu não sei lidar com isso, eu tenho dificuldade de conviver com essa dificuldade, com esses problemas que estão acontecendo. Nesses casos, se a pessoa está ali, muitas vezes num atoleiro, sem conseguir sair, ela precisa buscar apoio. Precisa buscar apoio, seja de um psicólogo, seja de um mentor, seja de um amigo, não interessa. Não é momento de ficar sozinho. Se eu não estou conseguindo sair dessa situação de inércia, pede apoio para alguém. E isso ajuda muito a enxergar as coisas de uma outra forma e a começar a construir soluções novas. Começar a construir esse futuro que é o que nós vamos ter daqui para frente. Porque se eu ficar só olhando o momento atual, as dificuldades atuais, imaginar que tudo vai se resolver sozinho e que eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia, talvez volte, talvez não volte, mas eu não posso ficar refém dessa situação. Eu tenho que
Eu não posso ficar esperando. Eu tenho que ser protagonista. Propor. Novas ideias, novas parcerias, novas coisas. Nem tudo que eu vou imaginar vai dar certo. Nem tudo que eu vou imaginar vai continuar ali na frente. Mas se eu não fizer nada, imagine o problema que eu vou ter quando as coisas, de alguma forma, começarem a tomar um outro rumo mais adiante. Então, eu não posso fazer. Preciso assumir o controle e criar o que for possível nesse momento. Eu acho que está muito bem colocado. Eu, quando falo na função da pandemia, eu acabo muito pensando na minha trajetória nesse último ano, que tu sabes, até o início do ano eu morava em Porto Alegre, dava aula em vários lugares, e de repente eu me vi com a possibilidade de voltar para Pelotas, com uma proposta legal de trabalho, me vi também começando a trabalhar, refazer meu lado empreendedor, né, recomeçar trabalhando também com parte de redes sociais. E a minha vida deu uma mudada de 360 graus, assim, quando eu resolvi voltar para a minha cidade natal, que é Pelotas, sair de Porto Alegre. Foi assim, comprar uma casa, reformando casa e me reinventando como profissional, deixando a parte, devido a essa zona toda que tem na área da educação, né, deixando a parte professora meio que de lado, tendo que repensar algumas atividades, tipo, é como tu, eu tinha várias aulas para dar em pós-graduação, a maioria cancelou, parou, e algumas poucas da graduação passaram para a distância. Então, eu tive que me reinventar nesse último ano. Se eu tivesse simplesmente aqui, cruzar os braços e pensar assim, ai meu Deus, pandemia, não vou mais dar aula, o que eu faço? Não vou fazer mais nada, vou ficar em casa sem fazer nada? Né? Não teria acontecido nada na minha vida. Então, a gente tem que também pensar assim, as adversidades, elas também vêm para dar uma mexida nas pessoas, para que elas repensem, né, os seus negócios, para que elas repensem a sua vida, né? E eu acho interessante tu abordar uma coisa que eu vi numa pílula tua, foi numa pílula que tu falava um pouquinho que as coisas têm início, meio e fim, ou seja, é um ciclo natural, assim, as coisas parecem que quando tu tá no meio daquilo ali, tu não vai sair nunca, mas de repente as coisas vão se resolvendo, vão se arrumando, e tu consegue sair daquilo e ganhar um monte com as adversidades que tu passou, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre aquela tua pílula, onde tu fala um pouquinho sobre isso, né? Que tudo tem início, meio e fim. A gente tem que pensar que um dia aquilo vai acabar e que as coisas vão mudar. Fala um pouquinho disso pra gente. É claro que esse é um ponto importante, né? Quando acontecem as crises, existem aqueles que não passam pelas crises, existem as empresas que não sobrevivem, existem as pessoas que não sobrevivem quando a gente está falando de uma crise sanitária como é o que a gente está vivendo agora, uma pandemia. Mas, bem, eu não posso só pensar naqueles que não sobreviveram, principalmente eu tenho que pensar naqueles que estão vivos. Como é que vai ser? Né? Eu tenho um horizonte de tempo que nós sabemos que a gente vai ter que passar por isso, nós não sabemos quanto tempo é esse. Né? E se a gente olha, 2015 começou uma outra crise muito grande aqui no Brasil. E a gente estava começando a superar ela ali em 2017, 2018, 2019, começou a melhorar, veio a pandemia. Agora, se a gente olha lá, 2008, a crise dos subprimes lá nos Estados Unidos, para quem tem um pouquinho mais de tempo, quem lembra do Collor, o confisco das poupanças lá em 1990, se não me falha a memória. 92, se eu não me engano. 92, início da década de 90. Como é que vamos fazer? Teve vários empresários que também não conseguiram sobreviver naquele momento. E enxergavam, não vai ter solução, é o fim do mundo, acabou tudo. Não, não é. Sempre a gente consegue, desde que se mantenha, primeiro, a esperança. Né? Mas não é a esperança infundada. A esperança infundada é aquela assim, eu sento, fico olhando para o céu e dizendo, tudo vai dar certo, e não faço nada. Bom, me desculpe, mas não vai dar certo. A menos que eu tenha uma família milionária, tenho fundos quase ilimitados, eu posso fazer isso. E tem pessoas que eu conheço que estão fazendo isso. Né? Tem um empreendedor, um investidor lá no Canadá, que é parceiro nosso, que diz o seguinte, eu estou parando, vou fazer esse período mesmo sabático, já que eu não posso fazer minhas ações, vou esperar 2021, se der, eu vou voltar. Não está fazendo cócegas na questão financeira dele, e ele está tudo certo. Não é o caso da maioria das pessoas, da maioria das empresas, principalmente os micro, pequenos e médios. A gente tem que se mexer, tem que fazer as coisas acontecerem. Então, eu não posso ficar parado olhando o que vai acontecer e dizendo tudo vai dar certo. Agora, se eu me movimentar, se eu buscar parcerias e se eu encontrar o meu caminho, eu consigo passar pela crise.
Ah, vou estar arranhado, vou estar machucado, vou estar ferido, vou tá bem, mas eu cheguei lá do outro lado. E lá do outro lado, eu vou ter a condição de seguir em frente. Eu vou ter a condição de desenvolver novas coisas. Então, esse é o ponto. Vai acabar. O problema vai passar. Só que tem um outro fato, né, Renata? Daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos vai vir outra crise. Eu não sei qual é a outra crise, né? Eu não sou o Bill Gates, que em 2015 disse que viria uma pandemia e que provavelmente seria em função de vírus e que provavelmente seria coronavírus e que provavelmente viria da China. Né? Para quem não viu o vídeo ainda, assista o vídeo do Bill Gates falando num evento da TED, dizendo exatamente isso. Se não acreditam em mim, podem olhar lá. Né? Eu não tenho esse tipo de informação, mas eu sei que daqui a X tempo vai acontecer uma outra crise e que quando a gente estiver no meio dela, a gente vai dizer, nossa, que crise terrível, olha só que situação complicada. Só que a gente precisa olhar para trás e ver, olha, a gente já superou todas essas outras situações. Todas essas outras situações. Então, que bom, né, que a gente está aprendendo com tudo isso. Lamenta-se e que sejam sempre lembradas, muito respeitadas e honradas as pessoas que não sobreviveram, as empresas que não sobreviveram, e respeitemos essas pessoas. Mas não é por isso que a gente vai ficar parado. Né? Nós que estamos aqui, que recebemos essa missão de continuar, a gente precisa continuar. Temos essa responsabilidade, né, para os nossos pares, para as nossas famílias, para os nossos clientes. Temos que continuar. Estamos aqui por alguma razão. Né? E a nossa razão é seguir em frente. É o que eu acredito. Nem sempre é fácil. Não é todo dia que a gente acorda e consegue ter essa energia. Né? Tem dias que a gente olha e, poxa, tá difícil. Gerei um projeto, mobilizei as pessoas e não veio o resultado. O que eu vou fazer? Outro projeto, outra mobilização, mudar a estratégia. Por que não deu certo? Não sei. Vou estudar por que não deu certo, vou mobilizar, quem sabe um outro parceiro, quem sabe uma outra abordagem. Não é isso que a gente faz o tempo todo, só que agora a gente está tendo que fazer isso muito mais rápido. Né? Então, a gente está tendo... E uma outra coisa que eu queria dizer, Renata, nós não precisamos de uma pandemia para perceber que a gente pode mudar a nossa vida. Nós podemos mudar. Eu posso escolher mudar de carreira, mudar de vida, acrescentar um negócio, fazer um novo curso, viajar para o exterior, começar um relacionamento, encerrar um relacionamento. Eu não preciso de uma pandemia para isso. A pandemia e as crises nos ajudam a enxergar isso, mas eu não preciso desses fatos disruptivos, catastróficos, desses cisnes negros para perceber isso. Eu posso fazer essas transformações escolhendo fazer. Que naquele momento, para mim, faz mais sentido fazer uma outra coisa que não é aquela que está fazendo. Então, de novo, a questão que eu costumo dizer e acredito firmemente é ser protagonista, enxergar, não ser vítima das coisas, ser protagonista. Aonde eu posso influenciar, o que eu posso fazer, fazer. O que não está na minha mão, bom, então não está, mas o que está, que eu assumo. É verdade. Bah, olha, Rogério, eu só tenho a te agradecer nesse momento. Né, a vontade que eu tinha aqui de estar anotando um monte de coisa que tu falou, ainda bem que pode ficar gravado, para quem não viu, não pôde acompanhar, pode entrar lá no perfil da PAP, lá aqui no Instagram, para poder dar uma olhada de novo nessa live, que valeu muito a pena. Então, assim, ó, em nome da PAP, eu te agradeço muito pela tua disponibilidade, pelo tempo que tu dispôs aqui para poder conversar um pouquinho com a gente, e te desejo tudo de bom, né? Não, isso é esse negócio. Não vamos ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecer, né? Vamos lá, vamos meter a cara e vamos fazer as coisas acontecer. Muito obrigada, Rogério. Eu que agradeço muito, Renata, agradeço muito a PAP, ao presidente Renato, a todas as pessoas que passaram aqui por esse momento, né? E o que eu gostaria muito é que todos nós possamos passar por esse momento, por esse período, com essa travessia e sair disso tudo mais fortes, mais experientes, mais sábios e mais estáveis. É isso que eu desejo para todos nós. Tá ótimo, então. Muito obrigado novamente, uma boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.